Ainda sobre o inciso 3, né, do artigo 3º, quando menciona lá que é objetivo erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, nessa parte final, então, o legislador ele deixa claro que também é objetivo do Estado brasileiro a redução das desigualdades sociais existentes no país, né? E a consecução dos objetivos anteriores leva, na verdade, à realização desse objetivo, né? Quando nós conseguimos construir uma sociedade livre, justa e solidária, quando nós conseguimos garantir o desenvolvimento nacional, nós estamos, na verdade, alcançando esse objetivo de reduzir as desigualdades no seio do Estado, as desigualdades no âmbito da nossa sociedade, né? A melhor distribuição de riqueza, em especial pela oferta de trabalho bem remunerado, é que leva ao desenvolvimento nacional equilibrado. É o que leva à redução, né? É o que acaba aí proporcionando uma elevação da qualidade de vida das pessoas que integram a nossa sociedade, do povo que integra o nosso Estado e que acaba então reduzindo as desigualdades sociais existentes no seio do Estado brasileiro. Né? Então, essa redução das desigualdades sociais, ela é mais um objetivo, né, que vai de encontro também com os objetivos anteriores, que é a construção de uma sociedade onde impere o bem comum, onde impere a justiça social, né, onde haja uma maior igualdade no seio da sociedade. Tá? Então isso, em outras palavras, busca-se também redução de desigualdades sociais existentes no país. Okay? E outro objetivo previsto agora então no inciso 4 do artigo 3º é também, né, o objetivo do Estado brasileiro, é um fim a ser alcançado pelas nossas autoridades, por quem está à frente do Estado, né, é a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tá? Então é mais um objetivo do nosso Estado constitucional, né? É mais um objetivo do Estado brasileiro trazido a partir da constituição desse novo modelo em 1988, né? Um Estado em que a promoção do bem de todos, ou seja, o bem comum que nós comentamos anteriormente, através da aplicação dos objetivos anteriores, né? E sem nenhuma forma de preconceito, sem quaisquer formas de discriminação, especialmente a discriminação de origem, raça e etnia, né? Que é uma delas, discriminação em razão do sexo, discriminação em razão da idade, né? Então, esse objetivo nada mais é do que promover o bem comum, promover o bem de todos, né? E esse objetivo do Estado, ele é na verdade o objetivo de todo o Estado constitucional, né? Garantir o desenvolvimento de todos os membros do seu povo. E esse objetivo, como mencionado, ele acaba sintetizando, né? Quando fala promover o bem de todos, acaba sintetizando os objetivos previstos nos incisos 1, 2 e 3, de construir uma sociedade livre, justa, solidária, de garantir o desenvolvimento nacional e de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais existentes no país. Tá? E como então comenta o José Afonso da Silva, né, naquela lição doutrinária que a gente sempre gosta de trazer para ilustrar a explicação do objetivo que estamos tratando, né, diz o José Afonso da Silva a respeito desse inciso, desse objetivo do Estado brasileiro, que a enunciação do objetivo aqui tem importância especial de destacar alguns aspectos que a Constituição tem como sendo expressão do bem comum, como também sendo expressão de uma sociedade justa e solidária, em que, para ser tal, há de ser sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, bem como quaisquer outra forma de discriminação. Tá? Então esse objetivo ele tem importância especial, né, porque ele vem destacar o bem comum, ele vem destacar os aspectos que a Constituição traz, né, como expressão do bem comum,
como, por exemplo, essa construção de uma sociedade justa e solidária, né, onde impere a justiça social, e também uma sociedade onde não haja preconceitos, né, onde haja realmente o bem comum. Não pode haver discriminação, não pode haver formas de preconceito, ok? Ainda sobre esse inciso 4, vamos falar então, além dessa noção de promover o bem de todos, falar um pouquinho dessas formas de preconceito, né, que são originárias, próprias da nossa sociedade, que são até mesmo culturais, né, que estão meio que enraizadas na nossa sociedade, tá? Primeiro deles, o preconceito de sexo, né, preconceito em razão do sexo, né, o que também envolve aí as formas de preconceito em razão da opção sexual de cada um. O sexo no Estado brasileiro, ele sempre foi um motivo de discriminação, né? Já há muito tempo, né, as mulheres elas eram inferiorizadas, elas não tinham direito de voto, né, elas eram tratadas como bens até nos períodos mais remotos do início da nossa sociedade, né? A família, né, num período anterior do nosso Estado, as mulheres eram tratadas ali como uma espécie de bens dos homens, né? E elas sempre foram inferiorizadas, portanto, e constantemente sendo inferiorizadas, né? Em 1988 é que elas ganharam voz, elas conseguiram, né? Especialmente por conta das mulheres parlamentares, né? Das mulheres que compunham o nosso parlamento na época, é que elas conseguiram conquistar uma maior igualdade de direitos no seio do Estado, né? Conseguiram conquistar direitos fundamentais como a licença maternidade, né? Que veio a ser garantida em 1988 às mulheres, né? Então, como elas sempre foram inferiorizadas e apenas mais recentemente ao longo da história elas foram conquistando paridade, né, igualdade com os homens, embora a gente saiba que ainda as mulheres padecem muitas vezes com relação a postos de trabalho, né, em condições igualitárias, salários, né, bem remuneradas como os homens são, ao ocupar postos da mesma envergadura, né, na mesma escala dentro de uma empresa, tá? Então, embora ainda existam formas de preconceito em razão do sexo, isso já é muito diferente do que era anos atrás, né? Indiscutivelmente, as mulheres vêm conquistando o direito de igualdade, tá? E a Constituição, ela deixa isso claro, ela traz de maneira explícita a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Ou melhor, que não se admite no Estado brasileiro fatores de discriminação em razão do sexo, né? Quando a Constituição prevê no artigo 5º, inciso 1, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, isso fica claro, né? Fica de maneira explícita o combate ao preconceito em razão do sexo, as discriminações em razão do sexo, né? O próprio artigo 3º que nós estamos mencionando deixa claro também que o Estado ele deve promover o bem de todos e não admite, dentre essa promoção do bem de todos, os preconceitos em razão de sexo, em razão da origem e da opção sexual, né? E também em outros dispositivos. O artigo 7º traz lá no inciso 30 a igualdade de condições de trabalho entre homens e mulheres, né, de que não podem haver ali discriminação no salário, nas condições de trabalho, né? Vejam o que dispõe o artigo 7º quando falamos da igualdade nos postos de trabalho, né? Diz o artigo 7º que são direito dos trabalhadores, então, urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Inciso 30. A proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, por motivo também de idade, cor ou estado civil, né? Mas deixa claro aqui que é proibido a diferenciação quanto a salário, quanto a forma de exercício de função e quanto aos critérios de admissão nos postos de emprego, nos postos de trabalho, em razão do sexo,
tá? Então a Constituição ela prevê que não admite a discriminação que sempre existiu no passado, mas que a partir de 88 o legislador não admite mais. E diz que é objetivo do Estado acabar com essas formas de preconceito, né, de erradicar, né, como diz aqui, a construção de um Estado sem preconceitos de sexo, né, no caso essa primeira parte que nós estamos mencionando aqui. Mas temos também o direito de aposentadoria, que está previsto para as mulheres em pé de igualdade, né? Lá no artigo 40, inciso 3, combinado com o artigo 201, que fala da Previdência Social, né? Então garante a elas também um direito de se aposentar, né? Como o mesmo direito que já assiste aos homens. Tá? Então esse dispositivo ele protege contra as discriminações, contra as formas de preconceito em razão do sexo, tá? E mais do que isso, né, pessoal, protege também com relação à discriminação aos homoafetivos, tá? Então é com relação à origem, né, mas também com relação à opção sexual de cada um, tá? Então se protegem aí também contra esses fatores de discriminação que existem na sociedade brasileira, que estão enraizados na sociedade brasileira, mas que o Estado brasileiro quis acabar. Ele quer promover um bem de todos, de maneira geral, né? De homens e mulheres, bem como dos homoafetivos, né? Sem admitir aí essas formas de preconceito, ok? Outra forma de preconceito, mas aí eu volto no outro vídeo para comentar as outras formas de preconceito, tá bom, pessoal?